resistência escrava. A exploração do ouro no Vale do Guaporé, no século XVIII, a construção do Forte Príncipe da Beira, a construção de Vila Bela da Santíssima Trindade, tudo isso foi necessário uma mão de obra para fazer. Tu acha que português trabalhava? Que português gostava de trabalhar? Não. O sistema mercantilista que é formado naquele momento, que é a base do capitalismo, é o princípio do capitalismo, ele tem como mão de obra a escravidão. E aqui para o Vale do Guaporé foram trazidos milhares de escravizados africanos. Mas esses escravizados que vieram para o Vale do Guaporé resistiram, não desistiram, persistiram e fizeram os quilombos. Entre eles, o mais famoso quilombo do Mato Grosso, que a gente vai ver nesta aula de hoje. Na tela para vocês, porque na aula 6.1, eu, professor Beto Reis, estarei com vocês falando sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. O que foram? Como os escravos da região do Vale do Guaporé, quem foram eles? Como formaram o quilombo, entre eles, o quilombo mais famoso do Vale do Guaporé, que é o quilombo do Quariterê, ou o quilombo do Piolho, a comunidade remanescentes quilombolas que existem hoje. Olha aí, ó, esses escravos da região do Vale do Guaporé. A ocupação do Vale do Guaporé se deu a partir de 1734. Isso nós já vimos em aulas passadas, quando nós estudamos sobre a ocupação do ouro. Quando esses irmãos, o Fernando e o Arthur Paes de Barros, que eram irmãos, dois irmãos, eles vão descobrir ouro no Rio Guaporé, nos arraiais de Santana e São Francisco de Xavier, onde se formou um núcleo de povoamento. Então, primeira metade do século XVIII, já temos a descoberta de ouro no Vale do Guaporé. Só que aqui ainda não estava assinado o Tratado de Madrid, que só vai ser assinado em 1750. O que eu quero dizer com isso? Que o Vale do Guaporé era uma região espanhola. E só depois de 1750 que nós tivemos o Tratado de Madrid sendo assinado e essa região passa a ser portuguesa. Entretanto, para o trabalho de extração do ouro, olha esse texto do professor Marco Teixeira. O professor Marco Teixeira foi meu orientador e é um grande pesquisador do Vale do Guaporé. E ele, na sua pesquisa do Vale do Guaporé, em 2004, quando ele fez o mestrado dele, ele já apontava no trabalho dele que ele fala o seguinte: para o trabalho de extração do ouro, da construção da capital Vila Bela da Santíssima Trindade, do Forte Príncipe da Beira, introduziram de forma maciça a mão de obra africana. Olha que o professor Marco Teixeira ele fala: embora as aspirações coloniais fossem portuguesas e brancas, as aspirações, eu quero colonizar aquela região, o trabalho que ergueu pilares desse projeto foi sempre o negro, a mão de obra negra do escravizado do Vale do Guaporé. Então, o que o professor Marco Teixeira diz aí nessa passagem? Que os portugueses vieram para cá, navegaram, colonizaram, mas os portugueses eles trouxeram consigo, além dos indígenas que eles vão escravizar na região, eles trouxeram consigo a mão de obra negra para o trabalho, ou escravizado. No Vale do Guaporé, nós vamos ter uma grande quantidade de escravizados. Tá lembrando da aula do Forte Príncipe da Beira? Onde a gente coloca que só para construir o Forte Príncipe da Beira foram mais de 1000 escravizados. Aí nós já vamos perceber essa presença maciça da mão de obra africana. Muitas pessoas com quem eu converso dentro do estado de Rondônia me perguntam: professor, por que
no Vale do Guaporé existem comunidades remanescentes quilombolas e no restante de Rondônia, até em Porto Velho, não existem essas comunidades remanescentes quilombolas. E aí é o processo de entender a colonização do estado de Rondônia. O século XVIII, o estado de Rondônia passa a ser colonizado pelos portugueses que trouxeram o escravizado negro. Ok? Já no final do século XIX, vamos colocar início do século XX, quando é construída a estrada de ferro Madeira Mamoré, primeiro que nós já não temos mais escravidão no Brasil. Entre aspas, né? Entre aspas que nós não temos. Até hoje existem fazendas onde pessoas são resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. Mas já havia acontecido a abolição da escravatura. Aí alguém pergunta, mas professor, em Porto Velho eu tenho uma presença negra, mas é uma presença negra por um outro processo de colonização que vão ser a vinda dos barbadianos, das ilhas caribenhas, mas todos eles eram chamados de barbadianos, ali popularmente conhecidos como barbadianos, que vieram para cá colonizar. Ou o navio que em 1910 trouxe os prisioneiros da revolta da Chibata, os negros que foram trabalhar na Comissão Rondon, que também no início do século X, no início do século XX, no ano de 1910, são trazidos para cá. Então, vocês percebem que é presença negra distinta, a do Vale do Guaporé e a de Porto Velho. E aqui em Porto Velho nós não temos comunidades remanescentes quilombolas, mas no Vale do Guaporé nós temos 9 comunidades remanescentes quilombolas, 9 lá no Vale do Guaporé. E aí nós vamos ver essa presença do escravizado que extraía ouro, construía cidade e construía fortificações. Mas esse escravizado, ele vai buscar sua liberdade. Na tela para vocês. Segundo a Luísa Volpato, outra pesquisadora fabulosa, Luísa Volpato, ela nos diz o seguinte: os escravos negros chegaram a Mato Grosso juntamente com a fixação do povoamento de Monções proveniente de São Paulo. Todavia, após a criação da capitania do Mato Grosso, vai ser criada a capitania do Mato Grosso e Cuiabá, foi liberada a navegação dos rios da Bacia Amazônica, permitindo a atuação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. A Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, então, vai começar a navegar pelos rios da Amazônia, inclusive pelo Rio Madeira, pelo Rio Mamoré e pelo Rio Guaporé. Eles vão estar navegando. Como em toda a América, no Brasil, de modo particular no Vale do Guaporé, os escravos negros resistiram das mais diversas formas de escravidão. No Brasil houve a resistência. E aqui no Vale do Guaporé não podia ser diferente, gente. E uma das formas mais ousadas foi a formação de quilombos, reconhecidos como conquistas de espaço de liberdade, embrenharam-se nas matas, subindo os afluentes do rio Guaporé. Então, os afluentes do rio Guaporé se mostraram caminhos de liberdade. Eram caminhos de liberdade aí. Olha aí, ó. Os rios se transformaram em caminhos de liberdade. E ofereciam o quê? Peixes, ofereciam quelônios. Vocês sabem o que são quelônios? Coloca aqui na minha tela principal. Na minha tela principal aqui. O que são quelônios, professores? Olha aqui, ó. Os quelônios da Amazônia. Os bichos de casco, como diria meu pai. A tartaruga, o jabuti, matamatá, matupi.
Quais são os outros nomes que tem? Tem um povo que chama de franguinha, mas parece que é para disfarçar alguma coisa aí. E nós temos aqui os bichos de casco, que são os quelônios, que era a base da alimentação desses quilombos. Por isso que uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, que é tradicional, muitas dessas comunidades é liberado eles se alimentarem desses quelônios. Por quê? Porque faz parte da cultura alimentar deles. Só não pode capturar para comercializar, vender. Então, se você está lá no quilombo, acho que os quilombos... Eu sei que os indígenas é liberado, mas eu acredito que os quilombos, nas comunidades quilombolas, também seja liberado a sua alimentação, para a sua alimentação, base da alimentação. Tá? E parece que é bem gostoso. Professor Beto, o senhor quer dizer alguma... Não estou dizendo nada. Na tela para vocês. Além disso, os quilombolas cultivavam a terra, desenvolvendo a agricultura, considerando as especialidades do ecossistema amazônico e uma teia complexa de relacionamentos, a exemplo de outras regiões da Amazônia. Pessoal, os remanescentes quilombolas vão se juntar com os indígenas e eles vão... Vem cá comigo. Bora bater um papo aqui. Os remanescentes quilombolas, eles se juntam com os indígenas e eles vão começar a cultivar essa terra, aprendendo, trazendo a sua cultura, mas aprendendo com os povos nativos o que eles já cultivavam aqui. A mandioca que já era cultivada, a batata que já era cultivada, e eles vão aprender na cultura desses indígenas e vão se adaptar. As comunidades quilombolas eram comunidades de socialização de tarefas, do plantar, do colher. Era uma sociedade longe do sistema capitalista, de subsistência. Então, isso incomodava o governo central. Dizer, além de terem fugido, agora estão na sociedade lá, se formando, se reproduzindo, se constituindo. E essas sociedades começaram a se constituir. O que o governo português fazia? Fazia bandeiras, eram os bandeirantes, faziam bandeiras, para ir lá e matar e aprisionar novamente esses escravizados, para eles voltarem a ser escravizados. Eles estavam lá libertos, estavam lá numa boa. Aí eles eram atacados por essas bandeiras. Os bandeirantes tinham essa função de atacar os quilombos, é por isso que há um protesto muito grande sobre a questão dos bandeirantes, porque eles atacavam os quilombos, matavam indígenas, matavam os negros, aprisionavam, deixavam como escravizados. Era complicado. Vocês estão entendendo que dentro da Amazônia o quilombo ele teve outra vertente? Ele passa por outra vertente? Interessante nós observarmos isso, né? E dentro do quilombo do Quariterê nós vamos ver brancos pobres, fugitivos, indígenas e negros caminhando junto. Vocês vão ver isso dentro do quilombo do Quariterê. Tem registro. Volpato trabalha esse registro dela. E ela teve uma grande liderança, o quilombo do Quariterê. Quem foi? Olha aí, ó. Ela. Teresa de Benguela. O quilombo do Piolho, que era chamado, ou quilombo do Quariterê, Teresa de Benguela era a rainha do quilombo do Quariterê, esposa de José Piolho. Com a morte de José Piolho, quem assume a liderança é Teresa de Benguela. E ela se junta com algumas indígenas e vai fazer uma corte, que ela se torna a grande rainha deste quilombo. E ela vai fazer a sua corte. E vai sobreviver e vai resistir a esse sistema de escravidão. Em Vila Bela, formaram-se vários quilombos na Chapada do Vale do Guaporé. O mais significativo deles foi o quilombo do Quariterê, também conhecido como quilombo do Piolho, localizado à margem do rio Quariterê, o Piolho, afluente da margem ocidental do rio Guaporé. Quilombo do Quariterê, quilombo do Piolho.
Líder desse quilombo, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela aí, que era a rainha do quilombo do Quariterê. Segundo Maria de Lourdes Bandeira, agora vamos para Maria de Lourdes Bandeira, vamos chamar ela só de Bandeira, que é considerada a formação de quilombo mais importante do Mato Grosso pela consistência de sua organização. Já o Nogueira Coelho dizia que este quilombo foi formado desde os primeiros tempos de exploração das minas da região do Guaporé. Ou seja, é um quilombo que ele, 1734, começa a exploração do ouro do Guaporé. Foram trazidos para cá escravizados, certo? Escravizados negros foram trazidos para cá. Esses escravizados negros vão fugir e vão formar os quilombos. E o que o Nogueira nos fala aqui? Ele fala que desde o tempo, desde o início da formação do Vale do Guaporé, já começaram a ser formados esses quilombos. Começam a ser formados esses quilombos. O quilombo do Quariterê, que vai resistir, ele vai ser abatido. Ele vai ser abatido pela primeira vez em 1770. Olha o texto que nos fala aqui da Volpato. Olha o texto da Volpato que nos traz aqui, ó. O quilombo do Quariterê foi abatido pela primeira vez em 1770 por uma bandeira que partiu de Vila Bela, comandada pelo sargento-mor João Leme de Prado. Já tinha 30 anos. Agora vem fazer conta aqui comigo. Vem fazer conta aqui comigo. Se o quilombo do Quariterê, ele tem essa formação, ele é abatido pela primeira vez em 1770, e ele já tinha 30 anos de existência, diminua 70 por 30. Diminui 70 por 30. Dá 1740. Se o Vale do Guaporé começou a ser colonizado em 1734, quando teve as primeiras descobertas de jazidas de ouro, 6 anos depois nós já temos a formação do quilombo do Quariterê. É por isso que o pesquisador, é por isso que o Nogueira Coelho, ele nos diz que o quilombo, desde o início do seu processo de exploração, já se formava. Desde os primeiros tempos de exploração das minas já se formavam esse quilombo. E aí é afirmado novamente aqui pela Volpato, que ela disse, olha, realmente existia esse quilombo. Existia esse quilombo aqui, e esse quilombo aqui ele vai existir desde o início, vai ser abatido pela primeira vez em 1770, e ele já tinha 30 anos. A Luísa Volpato, ela nos traz essas informações. Bacana? Porque eu faço questão de dizer que é um pesquisador que está pesquisando sobre essa questão. Porque foram pesquisadores que eles se debruçaram no Vale do Guaporé. O professor Beto está utilizando o material dessa pesquisa. Mas a pesquisa não é minha. Ela teve pessoas que se debruçaram. Quando eu falo do povo Ajuru, é minha pesquisa. Que eu fui lá para Rolim de Moura do Guaporé pesquisar. Mas essa pesquisa aqui, ela tem dono. E eu trago as informações por fontes, aonde eu extraí dessas fontes esse conhecimento para vocês. Na tela para vocês. Olha aí. Sua população era mais de 100 pessoas, sendo 79 negros, entre homens e mulheres, cerca de 30 indígenas, eu coloquei índio porque a Volpato trabalha esse nome índio, mas é indígenas. Neste período, este quilombo era governado pela rainha viúva do Piolho, que era Teresa de Benguela, a rainha viúva. E ela vai ser capturada. Já depois de 30 anos de existência do quilombo, ela vai ser capturada. Só que o quilombo não morre, as pessoas vão, quando tem o ataque ao quilombo, João de Leme do Prado, que era o sargento-mor, ele vai comandar essa incursão sobre o quilombo,
Teresa se suicida, ela não se entrega. E olha aí o texto que nos traz. Chama atenção o registro de mulheres quilombolas atuantes como liderança. Segundo o relato de Nogueira Coelho, eram uma mulher que governava o quilombo, bem assistida de índias e negras. Por este escrito, temos as outras mulheres índias e negras colaboraram ativamente com a rainha Teresa de Benguela. Lembrando que eu só estou trabalhando essa questão porque são textos, foram tirados na íntegra desse texto, tá? Hoje nós não trabalhamos, chamamos a atenção que nós não trabalhamos a questão índias ou índio. Nós trabalhamos, no máximo, indígenas, mas o certo seria trabalhar povos originários. Povos originários. Mulheres quilombolas que ousaram desafiar o sistema escravocrata português. A rainha Teresa não se rende à humilhação da destruição de seu quilombo. Suicida-se como um gesto de revolta ao domínio dos brancos. Prefere morrer a curvar-se ao cativeiro, a curvar-se à escravidão, a curvar-se aos maus tratos. Ela prefere morrer. Pela sua coragem e ousadia, ela se tornou o símbolo da luta das mulheres negras no Brasil. Vocês sabiam disso? Hã? Vocês não sabiam disso. Se existe um homem negro que é símbolo da luta negra no Brasil, chamado... Peraí, um de cada vez, como é o nome dele? Hã? Zumbi de Palmares. Se existe a figura negra, vai existir a figura feminina. E a figura feminina é do Vale do Guaporé. É do Rio Piolho, do Rio Quariterê, que fica no Mato Grosso. É Teresa de Benguela. É a liderança feminina. Mas vamos lá que o texto ainda tem questão no texto aí na tela. Os negros que conseguiram escapar deste ataque, em seguida se reorganizaram no mesmo local, vivendo por mais 20 anos. Até que uma nova expedição em 1795, ou seja, já no finalzinho do século XVIII, não tinha mais, eles nem exploravam mais ouro no Vale do Guaporé. E essa expedição estava atrás de novas jazidas de ouro. Agora, pelo capitão-geral João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, decidiu organizar uma expedição de duplo objetivo. Qual era esse duplo objetivo? Vamos ver aí, olha a setinha seguindo esse objetivo. A primeira, a realização de trabalhos de prospecção, no intuito de encontrar novas jazidas, uma vez que a lavra ao redor de Vila Bela estava se esgotando. E qual era o outro objetivo? Dar caça aos escravos fugitivos. E, novamente, Volpato nos traz que o quilombo ele vai ser abatido definitivamente. Teresa foi guerreira. O seu povo continua sua saga. O quilombo do Piolho, ele é abatido a primeira vez em 1770. Já estava com 30 anos de existência. Teresa não quer ser capturada. Prefere tirar sua vida a voltar ao cativeiro. Ela não via o cativeiro, a prisão, como vida. E ela comete suicídio. Depois, se passou quase 70, 80, 90, mais de 20 anos, quase 25 anos, no finalzinho do século XVIII, novamente o quilombo do Quariterê ele vai ser atacado. E desta vez eliminado de vez. O governo de Mato Grosso vai organizar a expedição João Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres
vai organizar essa expedição para acabar definitivamente com o quilombo do Mato Grosso, para ver se tinha ouro. Ele não encontra ouro, acaba com este quilombo, mas vão permanecer outros quilombos, e a partir deste momento, os portugueses se retiram do Vale do Guaporé e deixam o Vale do Guaporé para trás. E sabe quem fica? Sabe quem fica? Na tela para vocês. Ficam as comunidades remanescentes quilombolas. Aí, eu como professor de história, eu e o professor Lorismar, olha aqui, ó, professor Lorismar e eu aqui, ó, como professor de história, tá? Daqui são professores de história aqui da capital, vários colegas nossos de história. Estamos aí na comunidade remanescentes quilombola de Santa Fé. Santa Fé fica em Costa Marques. Em Costa Marques tem duas comunidades quilombolas. Tem Santa Fé e tem a do Forte Príncipe, que é outra comunidade quilombola. E aí eu estou aí com professores de história em Santa Fé. O decreto 4887, o artigo 2º, olha o que ele fala. Considera-se remanescente das comunidades quilombolas, para o fim desse decreto, os grupos étnicos e raciais, segundo o critério de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotado de relação territorial específica, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência e a opressão histórica sofrida. Diante da inviabilidade econômica do Vale do Guaporé, os donos de escravos mudaram para áreas mais prósperas, nas cercanias de Cuiabá, deixando, curiosamente, a maior parte dos seus escravos em Vila Bela. Vila Bela se tornou uma cidade exclusivamente de população negra. Olha que interessante, cara. E eles foram embora. E hoje, nós ainda temos essas comunidades quilombolas. Eu queria fazer um oferecimento dessa aula de hoje a um remanescente quilombola que tanto lutou pelo Forte Príncipe da Beira. O meu amigo Elvis, que perdeu a vida por uns problemas hepáticos que ele teve, acho que tem 2 anos que o Elvis nos deixou, e que era um grande guerreiro. Foi substituído pela Laís Miriam, que hoje é daqui, eu fazendo a entrevista com ela, lá no quilombo do Forte Príncipe da Beira, ela substitui esse guerreiro. O Elvis, ele pesquisava aqui, nós estamos no labirinto, ó. Aqui é lá no labirinto, onde ele descobre o labirinto, ele pesquisava, descobriu muita coisa ali, tem muita coisa sendo estudada aqui, que veio deste guerreiro. Hoje os irmãos dele são guia lá do Forte. Tá? Um grande abraço aí para a rapaziada, o Santiago, que foi meu aluno. Aí, olha aqui, ó. E aqui a gente lá em Santa Fé, essas comunidades remanescentes quilombolas. E quais são, professor? Onde existe? Olha aí na tela para vocês, essas comunidades. A partir do processo de abandono da região do Vale do Guaporé pelos senhores brancos, muitos dos quilombolas que se refugiaram em afluentes do Guaporé, que eles estavam escondidos nesses afluentes, o Guaporé passava aqui, os afluentes aqui, ó. Aí eles iam aqui para esse afluente, lá para longe. Como Riozinho e São Miguel, todos eles vieram para a margem do rio principal. Aí vieram para cá. A maioria das comunidades remanescentes, elas ficam na margem hoje do rio Guaporé, claro, na margem direita do rio Guaporé, porque a margem esquerda do rio Guaporé é da Bolívia. Sendo que não havia mais perigo de serem capturados, estabelecendo como agricultores e extrativistas.
no estado de Rondônia, atualmente, existem as seguintes comunidades remanescentes quilombolas. Nós temos Jesus, nós temos Laranjeiras, nós temos Forte Príncipe da Beira, nós temos Pedra Negra, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé e Santo Antônio. E eu vou colocar Santa Cruz porque recentemente Santa Cruz recebeu o reconhecimento pela Associação Palmares. Nós temos aí o arquivo, quem quiser mais detalhes sobre esse arquivo aqui, está aqui o endereço. Comissão Palmares, a Comissão Palmares nos traz isso daí. E aí nós temos, acrescenta-se a estes dados recentes, a indicação da comunidade de Tarumã. Tarumã é uma pesquisa que o professor Marco Teixeira também está fazendo. E Santa Cruz. Tarumã tem uma coisa interessante, que além de remanescentes quilombolas, pode haver ali também remanescente dos indígenas Tanaru. Mas é uma outra pesquisa que tem que ser feita. Olha aí, ó. Comunidades aí. Comunidade quilombola aqui, ó, do Forte Príncipe da Beira. Aqui o antigo Fortim de Conceição, fica mais para cá. Aqui fica o Forte Príncipe da Beira e o quartel. Esse mapa é muito interessante, cara. Depois, missrondônia-ro.org, Cultura Quilombola, vão lá e vejam esse mapa depois. Comunidade, ó. Aqui um resumo. Forte, a comunidade remanescentes quilombolas. Aqui atrás da comunidade tem um aeroporto. Tem também o Paiol aí atrás, que nós pesquisamos. Tem um cemitério que foi descoberto também, que está passando por pesquisa. Tem todo esse contexto. E aqui, gente, aqui eu deixo um texto complementar para vocês se aprofundarem nesse assunto. Esse material complementar, ele trabalha Teresa de Benguela. Está aqui nesse endereço eletrônico. Saiba quem foi Teresa de Benguela. E eu peço para vocês, vou dar até 5 minutos aí para vocês pesquisarem esse material, tá bom? Acesse esse material. Professor, acesse esse material para os alunos dar uma lida. E aqui eu encerro com vocês, deixando vocês com esse material complementar da nossa aula. E trazendo um pouco dessa cultura, desse conhecimento da resistência negra no Vale do Guaporé no século XVIII. E hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos pessoas que resistem forte à opressão, ao abandono, até a revisão e a atividade.